Bacana, galera. Então é o seguinte, nós vimos que a partir da segunda metade do século XVII para o século XVIII, nós tivemos mudanças da política portuguesa em relação ao Brasil, colônia. Nós vimos que depois da União Ibérica, chamada Restauração, em 1640, quando Portugal retoma a sua plena soberania, não estando mais sob o jugo político espanhol, do rei da Espanha, Portugal tendo seu próprio rei, surgindo uma nova dinastia, a dinastia de Bragança, 1640. Então nós vimos que a partir da segunda metade do século XVII, o Estado português, plenamente restabelecido em termos de soberania política, altera sua política em relação à colônia. Nós vimos que o Estado português fortaleceu a política mercantilista, principalmente em relação ao Brasil, procurando estabelecer políticas de estímulo ao desenvolvimento colonial, para que a colônia, produzindo, voltada para o mercado externo, complementasse o comércio metropolitano dentro das práticas da política mercantilista e aumentando o fiscalismo em relação ao comércio, o chamado Pacto Colonial. Nós vamos perceber hoje que, a partir desse processo de dinâmica histórica, de transformação histórica, surgem movimentos políticos dentro da colônia, que são os chamados movimentos nativistas. Esses movimentos nativistas, eles não têm como objetivo o rompimento com o Estado português. São, na verdade, um reflexo de uma nova relação política entre Portugal e colônia, e começando a perceber reações dentro da colônia a essa política portuguesa, principalmente a política da segunda metade do século XVII e da primeira metade do século XVIII. Perdão, da segunda metade do século XVII e primeira metade do século XVIII. Alguns desses movimentos nós já batemos um papo, vou pelo menos dar uma contextualizada hoje aqui, que é a questão da Guerra dos Iguabas e a revolta, o conflito de Vila Rica, chamado Felipe dos Santos, 1720. Mas temos que falar também da chamada Revolta de Beckman, 1684, no Grão-Pará, em Maranhão, e a Guerra dos Mascates, ali na região entre Recife e Olinda, em Pernambuco. Beleza? Então é o seguinte, vamos contextualizar da seguinte maneira. Nós temos, a partir da segunda metade do século XVII, entrando na primeira metade do século XVIII, para a primeira metade do século XVIII. Então estamos entre 1651 e início da segunda metade do século XVII, do século XVII para a primeira metade do século XVIII, 1701, 1750. Então nós estudamos que neste período o Estado português fortalece as práticas mercantilistas dentro da fase do chamado capitalismo comercial, correto? O Estado português, sempre precisando de novas fontes de arrecadação de novos recursos, encontra nas suas colônias na África, Ásia e América esses recursos. Qual é a principal colônia neste momento que oferece esses recursos à metrópole portuguesa? É a colônia portuguesa no continente americano, é o Brasil. Então é realmente o Brasil que mais sentiu essa mudança, essa alteração nas relações entre metrópole e colônia. Então nós vimos que nessa primeira metade do século XVII, o Estado português estimula o desenvolvimento colonial, para que esse desenvolvimento colonial estimule as atividades comerciais entre colônia e metrópole, e aumentando o fiscalismo em relação ao comércio colônia-metrópole, dentro do mercantilismo colonialista português. Aí nós sabemos que o reflexo disso já é no final do século XVII e entrando no século XVIII.
já nas primeiras décadas desse século XVIII, começam a surgir movimentos políticos dentro da colônia, alguns deles de reação a essa presença maior do Estado português, como, por exemplo, em Minas Gerais, né? A questão da Guerra dos Emboabas, que nós estudamos, em especial o conflito em Vila Rica, né, entre outros líderes, Felipe dos Santos, 1720, em relação ao aumento do fiscalismo e dos impostos do Estado português em relação aos mineradores daquela região de Minas Gerais. O que nós vamos estudar aqui? Você está num momento histórico em que nós temos, neste momento, teremos conflitos que a gente pode assim brincar de duas maneiras. Nós vamos ter conflitos entre uma elite colonial local e o Estado português. Nos conflitos em que temos um embate entre uma elite, reparem, colonial local, então não é elite colonial do Brasil como um todo, é uma elite localizada, numa determinada região. Então aquela região, por exemplo, que nós vamos estudar do Felipe dos Santos, região de uma elite mineradora, em Minas Gerais, e o Estado português. Então nós teremos conflitos entre uma elite colonial local e o Estado português. Só que neste conflito, dentro desse contexto de conflito aqui, nós não teremos o intuito de rompimento. Ou seja, não tem como objetivo dessa elite colonial na luta contra o Estado português de uma independência. Tá? Nos chamados movimentos de cunho nativista, há um conflito entre uma elite local e o Estado português, porém essa elite que lidera este conflito contra o Estado português não almejava naquele momento o rompimento com Portugal, não almejava o processo de independência. Essa é uma característica importante que nós vamos destacar. Qual outra forma de conflito nós teremos aqui? Teremos também conflitos entre elites locais. Também nesses chamados movimentos nativistas, teremos conflitos entre a própria elite local. Reparem, sempre elite local. Por exemplo, nós vamos destacar a Guerra dos Mascates. Haverá um conflito de interesses entre os moradores do Recife, liderados por uma burguesia de origem portuguesa que vive no Recife e que controla as atividades comerciais naquela região de Pernambuco, e os senhores de engenho, já no Brasil há 1, 2, 3 séculos, já luso-brasileiros, e senhores de engenho que tinham sua sede em Olinda e controlavam a Câmara Municipal de Olinda, tinham um poder político de Olinda, que era a capital de Pernambuco, então controlava a própria província de Pernambuco. Esse choque entre uma burguesia portuguesa do Recife com os senhores de engenho que controlam a Câmara Municipal em Olinda, também como sendo um movimento nativista, um conflito entre dois grupos políticos disputando um poder local, e mais tarde a interferência do Estado português. Correto, galera? Então é importante você sacar o seguinte: na segunda metade do século XVII, mas principalmente na transição do século XVII para o século XVIII, portanto nessa primeira metade do século XVIII aqui, na transição do XVII para o XVIII, teremos conflitos locais entre uma elite local e o Estado português, uma disputa de interesses entre eles. Porém, essa elite local, neste momento, ela ainda não tem o intuito de rompimento com Portugal, não é um movimento de independência. Eu vou mostrar que o contexto histórico daquele momento, final do 17 início do 18, não propicia movimentos emancipacionistas, ainda não propicia as condições para o rompimento de Portugal. Ainda não temos a chamada crise do antigo regime
de final do século XVIII e início do século XIX. E também destacaremos conflitos entre as próprias elites locais, disputando interesses locais entre eles. Beleza? Tranquilos? Vamos usar alguns exemplos. Quais são eles? Os exemplos mais pedidos em vestibulares são: nós temos a chamada revolta, conflito, ou a revolta dos Beckmans, dos irmãos Beckmans. Eles, irmãos Beckman, Manuel Beckman e Tomás Beckman, não são os únicos líderes, mas se destacam entre os demais líderes, por isso carrega o nome, Revolta de Beckman, Revolta dos irmãos Beckman, Tomás Beckman e Manuel Beckman. Essa revolta, ela ocorrerá em 1684, ou seja, final do século XVII, transição do século XVII para o século XVIII. Onde ocorre a revolta dos irmãos Beckmans? No Maranhão, na região do Maranhão, no estado do Grão-Pará e Maranhão. Nós sabemos que o Brasil, durante a União Ibérica, foi dividido em duas áreas administrativas: estado do Grão-Pará e Maranhão e estado do Brasil. Estado do Grão-Pará e Maranhão, capital Belém. Estado do Brasil, capital Salvador. Tá, então, esse conflito acontece na região do estado do Grão-Pará e Maranhão, beleza? Não podemos nos esquecer, né, que o Brasil, do Tratado de Tordesilhas, foi dividido em duas áreas administrativas: a área do Grão-Pará e Maranhão, Maranhão, Pará, Piauí, Sergipe, capital Belém, e o estado do Brasil, que é o restante da colônia portuguesa, capital Salvador. Então esse conflito está acontecendo nesta região aqui, ó, galera, né? Que seria mais ou menos, em grande parte, a região norte do Brasil, grande parte da região atual norte do Brasil, composta ali pela floresta amazônica, beleza? Então é o seguinte: quais são os motivos para a revolta dos irmãos Beckmans? Quais são os principais motivos que levam a esse conflito? Aí nós temos que destacar o seguinte: assunto. Nós sabemos que no Brasil, desde o início da colonização, tivemos o escravismo indígena e, ao mesmo tempo, a escravidão africana. Ao longo do século XVI e início do século XVII, ainda predominava a mão de obra indígena, o escravismo indígena, mas com o aumento do escravismo africano. E o escravismo africano em determinadas regiões da colônia, a partir de 1620, 1630, passando a superar a escravidão indígena, sem que a escravidão indígena jamais desapareça, mesmo que a igreja combata, recrimine, mesmo como vamos estudar agora, o Estado português de 1680, abolindo a escravidão indígena, proibindo a escravidão indígena, reiterado mais tarde pelo Pombal. Então, em vários momentos proibiu-se a escravidão indígena, mesmo proibida, ela sempre ocorrerá. Então, nós vamos bater o seguinte papo nesse momento. Um dos motivos para o conflito dos irmãos Beckmans é a questão da mão de obra, escrava indígena. Tá? É a questão da mão de obra, é a questão da mão de obra indígena, que sempre ocorrerá na colônia. O que nós vamos ter? A revolta dos irmãos Beckmans aconteceu na região do Grão-Pará e Maranhão, em grande parte dentro da floresta amazônica. O que nós vamos ter nesse momento aqui? Em 1680, final do século XVII, 4 anos antes do conflito, o Estado português vai abolir a escravidão indígena. Vai abolir a escravidão indígena.
que a igreja há muito tempo condena, proíbe, desestimula, correto? Então, em 1680 está abolida a escravidão indígena. Se está abolida a escravidão indígena, a partir desse momento é proibida a escravidão índio. Mas a escravidão continuará a ocorrer, galera. Ela é ilegal, mas ela continuará a ocorrer. A proibição da escravidão indígena a partir de 1680 prejudicou em grande parte a elite do Grão-Pará e do Maranhão, que utilizavam o índio como escravo. Então, os grandes beneficiados com isso foram as ordens religiosas. Aquelas ordens religiosas que nós estudamos, que lá na região do Maranhão, da floresta amazônica, utiliza-se da mão de obra indígena, não como escrava, mas utiliza-se a mão de obra indígena na coleta das drogas do sertão. Né? Essas drogas do sertão coletadas pelos indígenas, sob controle das ordens religiosas, essas drogas do sertão são enviadas para a Europa e garantem uma grande margem de lucro aos jesuítas, a ordem jesuítica, as ordens religiosas. Então, o que os caras pensam ali? Proibiu a escravidão indígena, não vou poder mais escravizar o índio. Mas o jesuíta poderá continuar a utilizar a mão de obra indígena, que não é escrava, na coleta das drogas do sertão, como eles já vinham fazendo. E continuarão a poder fazer. Então haverá um embate, haverá um conflito. Aqui você tem um aumento das tensões. Aqui nós temos um aumento das tensões entre uma elite local do Maranhão, escravizadora de índio, e as ordens religiosas. Que sempre se colocaram contra a escravidão indígena, mas exploram a mão de obra indígena, não escrava, na coleta, por exemplo, das drogas do sertão. Deste conflito entre uma elite local da região do Maranhão com as ordens religiosas, desta tensão, leva o Estado português a fundar, a criar em 1682, a Companhia de Comércio do Maranhão, numa tentativa do Estado português de minimizar essas tensões e esses conflitos. Então, reparem na sequência. Em 1680 é abolida a escravidão indígena pelo Estado português. As tensões que sempre existiram, elas aumentam entre essa elite local e as ordens religiosas. Qual foi a resposta do Estado português? Em 1682, o Estado português cria a Companhia de Comércio do Maranhão, que nós já chegamos a ver em aulas passadas. A Companhia de Comércio do Maranhão é uma companhia comercial. Essa companhia comercial, ela recebe a concessão, ela vai receber a concessão, o direito do comércio. A concessão do comércio. Em 1682, a Companhia de Comércio do Maranhão, criada pelo Estado português, dá a esta Companhia de Comércio o direito, a concessão de explorar o comércio entre o Maranhão e a Europa. Eu já expliquei isso numa aula anterior para vocês. Então, eu vou só revisar rapidinho, se alguém não lembra disso. Então, como que funciona esta política de Companhia de Comércio do Maranhão? Esta Companhia de Comércio, chamada Companhia do Maranhão, recebe a concessão do comércio, entre a região do Maranhão, do Grão-Pará e Maranhão, Piauí, Ceará, né? E Europa. E Portugal, portanto. Se esta Companhia do Comércio recebe o comércio, o direito, a concessão, o direito de comercializar, está recebendo a concessão, o direito de comercializar, através, inclusive, de um monopólio. Nós vimos isso numa aula anterior. Através de um monopólio. A Companhia do Maranhão tem a concessão, tem o direito de comercializar entre a região do Maranhão e a Europa, em Portugal. Na verdade, o que ela recebe é um monopólio do comércio entre a região do Maranhão e Portugal. Ou seja, é a Companhia do Maranhão que pode pegar os produtos dessa região e vender na Europa. Essa mesma Companhia
Companhia do Maranhão que pode pegar produtos produzidos na Europa, manufaturados, por exemplo, trabalhadores escravizados da África, e vendê-los na região do Maranhão. Só ela pode praticar esse comércio. Só ela pode vender para a colônia, só ela pode vender da colônia. Qual região da colônia? A região do estado do Grão-Pará e Maranhão. Beleza, galera? Qual era o acordo? O Estado português estabeleceu o seguinte acordo: Companhia do Maranhão, você que tem o direito à concessão, você que tem o monopólio desse comércio, você terá que vender num espaço de 20 anos. Então ela tem o direito de comércio, mas tem também a obrigação. Tem também a obrigação de fornecer 10.000 escravos africanos em um espaço de 20 anos. Então, Companhia do Maranhão, você que está recebendo a concessão do comércio, o monopólio do comércio entre o Maranhão e a Europa, você tem a obrigação de fornecer 10.000 escravos africanos para a região do Grão-Pará e Maranhão e vender esses escravos a preços tabelados, e tabelados por um preço mais baixo que o que é praticado no mercado. Em outras palavras, o que o Estado português ele pensa? Ele pensa que você, Companhia do Maranhão, no espaço de 20 anos, vendendo 10.000 escravos africanos por preços menores, se comparado ao praticado no resto do mercado, você, ao vender esse escravo africano mais barato, você inibe a escravidão indígena. Então a elite local deixaria de escravizar o índio, obtendo o trabalhador escravizado por um preço menor, e as tensões com as ordens religiosas da Companhia de Jesus, elas seriam diminuídas. Então foi a forma que o Estado português encontrou para minimizar as tensões entre a elite local e as ordens religiosas. A elite local, você vai ter acesso a mais de 10.000 escravos africanos a preços mais baixos. Então você não escraviza o índio. Não escravizando os índios, as ordens religiosas ficariam tranquilas. Então a tensão ela seria minimizada. Este é um dos objetivos. Qual é o outro acordo? O outro acordo é que essa Companhia do Maranhão, ela deve comprar os produtos produzidos na região do Maranhão por preços maiores, por preços melhores, para estimular a elite do Maranhão a vender os seus produtos à Companhia do Maranhão. Correto? Companhia do Maranhão, você vai vender manufaturas vindas da Europa para a região do Maranhão por preços menores. Porque aí você estimula a elite do Maranhão a comprar as manufaturas de vocês e não do contrabando. Em outras palavras, seria o seguinte: Companhia do Maranhão, você venderá escravos a preços mais baixos. Você venderá manufaturas europeias a preços mais baixos, evitando com isso o contrabando, a compra de produtos fora do pacto colonial, fora do mercantilismo português. Ao mesmo tempo, você, Companhia do Maranhão, vai comprar os produtos da elite do Maranhão, as drogas do sertão, o açúcar, o cacau, os produtos que eles produzem ali, por preços maiores, estimulando inclusive a produção na região do Maranhão. Então esses 3 pontos são fundamentais vocês guardarem: a venda de trabalhadores escravizados a preços menores, a compra de produtos locais, a compra de produtos locais a preços maiores, valorizando a produção local, portanto, e vender manufaturas a preços mais baixos. A preços mais baixos. Com isso, o Estado português acredita que minimiza o conflito com as ordens religiosas ao fornecer escravos africanos a preços menores. A companhia comprando por preços maiores os produtos locais deixaria a elite local satisfeita, está vendendo seus produtos por preços maiores. A companhia vendendo manufaturas a preços mais baixos deixaria a elite local feliz, pois ela está tendo acesso a manufaturas europeias por preços mais baixos. Essa é a regra que não será cumprida. Quem diz que essa regra não está sendo cumprida? A elite do Maranhão. A elite do Maranhão, liderada pelos irmãos Beckman, vão dizer que a Companhia do Maranhão está fazendo tudo errado. Não vende os escravos a preços mais baixos,
não paga mais alto pelos produtos locais e não vende a preços mais baixos as manufaturas vindas da Europa. Então isso gerará uma profunda insatisfação contra a Companhia do Maranhão. É aí que em 1684, nós temos uma revolta. Essa revolta ela é liderada por dois senhores de engenho chamados Beckmans, Tomás Beckman e Manuel Beckman. Mas existem também outras pessoas envolvidas nesse movimento, que se revoltam contra a Companhia do Maranhão. Saqueiam os armazéns da Companhia do Maranhão, reclamam em Portugal com o Estado português em relação à política da Companhia do Maranhão, mas em nenhum momento se disse em romper. Em nenhum momento essas lideranças estão dizendo que estão rompendo com Portugal, proclamando a independência de Portugal. É um momento de insatisfação com a política do Estado português e com a Companhia do Maranhão, que é uma companhia de comércio metropolitana, e não um movimento de independência. Rapidamente o Estado português reprime o movimento, reprime suas principais lideranças. Manuel e Tomás Beckman acabam sendo presos e punidos pelo Estado português, e o movimento ele acaba sendo desfeito, não atinge os seus reais objetivos. Mas em nenhum momento vemos aqui uma tentativa de rompimento. Então é considerado um movimento nativista. Beleza, galera? Abraço.